Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! E se aquilo que a gente sente fosse, na verdade, mais importante do que aquilo que a gente pensa? Essa é a pergunta que fica martelando na cabeça depois de ler os materiais que a gente recebeu para a nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar fundo nas ideias de um neurocientista, o Antônio Damasio, especialmente num livro dele que, olha, mudou o jogo, A Estranha Ordem das Coisas. Os materiais que a gente tem aqui são uma pilha de resumos, de roteiros, análises bem densas, sabe? Todas tentando decifrar o trabalho do Damasio. E a nossa missão aqui é extrair a ideia central, que é bem revolucionária, a de que os sentimentos não são um defeito de fábrica, um obstáculo para a razão, como a gente aprendeu a vida toda. Pelo contrário, eles são a base, a fundação de onde a própria razão nasce. O Damasio está basicamente dizendo que a filosofia ocidental, desde Platão até Descartes, entendeu a coisa toda do avesso. Essa ideia de separar a mente racional do corpo emocional e botar a lógica num pedestal, ele não quer só ajustar isso, ele quer virar a mesa. Ele argumenta que a nossa razão, a nossa consciência e até a nossa cultura só existem por causa de um alicerce biológico que é puramente sobre sentir. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida de tudo, o conceito que parece ser a base de todo o castelo de cartas dele, é a tal da homeostase. Parece um nome complicado de livro de biologia, mas pelo que eu entendi é a chave para tudo. O que é exatamente isso e por que é tão fundamental? É o conceito mais importante, sem dúvida. De forma bem simples, homeostase é o conjunto de operações automáticas e incessantes que todo ser vivo faz para se manter, vivo. É o esforço constante para manter um equilíbrio interno. Pensa, por exemplo, na regulação da sua temperatura corporal, que fica ali por volta dos 36,5, né? Não importa se lá fora está um calor de 40 graus ou um frio de 10. Ou nos níveis de açúcar no sangue, na pressão. Ah, entendi. Então é como se o nosso corpo fosse um supercomputador silencioso, rodando milhões de processos para manter a gente de pé e a gente nem percebe. No nível mais básico, acontecendo muito antes de qualquer pensamento consciente, de qualquer plano que a gente faça. Para o Damasio, a homeostase não é só um processo biológico entre tantos outros. É um imperativo fundamental. É a força motriz a partir da qual tudo que nos torna humanos, emoções, sentimentos, consciência e até cultura foi construído. É o alicerce de tudo. Certo. E é desse alicerce que ele puxa uma distinção que me pareceu crucial e que a gente confunde o tempo todo. A diferença entre emoções e sentimentos. Eu sempre achei que era a mesma coisa, só uma palavra mais chique que a outra. Mas nas fontes, a analogia é clara. A emoção é a reação física, tipo o coração disparando, a mão suando depois de levar um susto. Certo. E o sentimento é a hora que o cérebro lê esse relatório do corpo e pensa: caramba, estou com medo. É por aí? É precisamente por aí. E entender essa diferença muda tudo. As emoções são reações do corpo, são públicas, observáveis. Se você vê alguém pálido e tremendo, você está vendo a emoção. São programas de ação automáticos que o corpo dispara. Já os sentimentos são a experiência mental disso. São privados. É um mapa que o cérebro cria do que está acontecendo no corpo. É a sua percepção consciente daquela tremedeira e do coração acelerado. Caramba! Então a consciência não é o CEO da empresa que toma as decisões. Ela é mais como o departamento de comunicação que lê os relatórios do que já aconteceu no chão de fábrica, que é o corpo. Essa analogia é ótima. A consciência, pro Damasio, nasce exatamente aí. Na capacidade do cérebro de mapear o estado do corpo e criar essa experiência mental que a gente chama de sentimento.
Isso desmonta aquela ideia clássica, né? Do ser humano como um ser racional que de vez em quando é atrapalhado por emoções. Na verdade, a nossa mente consciente nasce da constante interpretação do que o nosso corpo sente. Nós somos, antes de tudo, seres que sentem. Certo, ok. Isso explica como a gente funciona por dentro. Mas a parte que eu li nas fontes e que realmente me fez parar e pensar foi como ele pega essa ideia e a leva para fora do indivíduo, para a sociedade inteira. Como é que a homeostase de uma pessoa vira a cultura de milhões? Essa ponte me parece um salto gigantesco. E a tese mais ousada do livro, com certeza. O argumento dele é que, a partir do momento em que os humanos desenvolveram a consciência e a linguagem, eles passaram a criar ferramentas para regular os sentimentos em nível coletivo. Pensa bem, o que são as leis? Os sistemas de justiça, a moral, a arte, a música, a religião, são invenções culturais super complexas, certo? Mas se você for na raiz, no objetivo primordial delas, Damasio diz que é o mesmo da homeostase biológica, reduzir o sofrimento e aumentar o bem-estar do grupo. Pera um pouco, isso é gigante. Então, quando a gente vai num museu ver uma obra de arte, ou ouve uma música que nos emociona, ou lê um livro que nos conecta com outra pessoa, o que está acontecendo ali na raiz é o nosso organismo social tentando se regular, tentando se manter saudável e em equilíbrio. Nessa ótica, não é um luxo, um bônus que a gente desenvolveu depois de resolver as necessidades básicas. Ela é uma estratégia biológica ampliada. Uma sinfonia de Beethoven ou um código de leis bem estruturado são ferramentas sofisticadíssimas de regulação homeostática para o grupo. Ambos buscam criar ordem, previsibilidade e bem-estar, diminuindo a angústia e o caos. Nossa, isso me leva a uma das frases mais fortes que eu anotei dos materiais. Quando uma sociedade ignora o sofrimento humano, ela entra em colapso. Isso bate de um jeito muito forte hoje em dia, né? Quer dizer que decisões políticas ou econômicas que se vendem como puramente racionais, baseadas só em planilhas e gráficos, mas que ignoram o impacto emocional e corporal nas pessoas, estão, na verdade, violando um princípio biológico fundamental. Olha, uma lei justa, uma política pública que ampara os mais vulneráveis, uma obra de arte que gera empatia, tudo isso cumpre uma função biológica tão essencial quanto a regulação da nossa temperatura corporal. Ajuda a regular o organismo social. Quando os sistemas se tornam tão abstratos que perdem o contato com a realidade do sofrimento e do bem-estar das pessoas, eles deixam de cumprir sua função homeostática. Eles se tornam, biologicamente falando, disfuncionais. Geram o que as fontes chamam de adoecimento social. Tá, se a gente aceita essa ideia que é, ao mesmo tempo, maluca e genial, o que a gente faz com ela amanhã? Se os sentimentos são a base de tudo, como isso muda a vida real, na prática? Como isso afeta a forma como a gente educa, como a gente cuida da nossa saúde ou toma uma decisão no trabalho? As implicações são bem concretas. Vamos pegar a educação, por exemplo. A ideia de que ensinar é só transmitir conteúdo, fatos e fórmulas se torna completamente obsoleta. Se a razão depende dos sentimentos, então se torna absolutamente central desenvolver a capacidade de autorregulação emocional. Ensinar uma criança a reconhecer, nomear e lidar com seus sentimentos não é mais uma atividade soft, sabe? Um extra. Vira uma competência cognitiva tão importante quanto matemática. Isso. Isso me lembra todo aquele debate sobre educação socioemocional nas escolas. Pela ótica de Damasio, então, isso não é um modismo. É o alicerce. É como ensinar a usar a ferramenta mais básica para que todo o resto do aprendizado possa acontecer direito. Perfeitamente. E na saúde mental a mudança é ainda mais radical. A gente para de tratar a mente como uma coisa abstrata, separada do corpo. A gente entende que a origem de muita ansiedade e depressão, por exemplo, está numa desconexão profunda com sinais que o corpo está mandando. A terapia, então, passa a ser muito sobre ajudar a pessoa a escutar o próprio corpo, a decodificar esses sinais para tomar decisões mais saudáveis. Faz todo sentido. É como tentar consertar o software ignorando que o hardware está superaquecido e com a ventoinha quebrada. Exato. E isso nos leva à tomada de decisão no dia a dia.
Damasio diz que o sentimento funciona como um sinalizador biológico de valor. Ele nos guia de forma muito rápida e eficiente para as opções que são melhores para a nossa sobrevivência e bem-estar. Aquela intuição, aquele pressentimento, não é mágica. É o resultado de um processamento de dados absurdamente complexo que seu corpo faz em milissegundos. Eu já passei por isso e acho que todo mundo já. Tinha uma proposta de trabalho na mesa que, no papel, era perfeita. Salário melhor, cargo legal, tudo certo na lista de prós e contras. Mas toda vez que eu pensava em aceitar, me dava um nó no estômago, uma angústia inexplicável. O conselho padrão seria: ignora isso, é só nervosismo, seja racional. E o que Damasio diria é exatamente o contrário. Ele diria que esse nó no estômago não é um ruído irracional atrapalhando a sua decisão lógica. Ele é um dado biológico crucial, um relatório completíssimo que seu organismo está te entregando baseado em toda a sua experiência de vida. Descartar essa informação é tomar uma decisão com base em dados incompletos. E uma decisão com dados incompletos é, por definição, uma decisão falha, menos racional. No fim das contas, eu não aceitei e, meses depois, descobri que o ambiente na empresa era terrível. Foi a melhor coisa que eu fiz. Na época, achei que foi sorte, mas pelo que o Damasio diz, foi meu corpo me dando um spoiler completo da situação. É um exemplo perfeito. Não é que a lógica dos prós e contras seja inútil. Ela é uma ferramenta fantástica. Mas para ela funcionar bem, ela precisa ser informada por essa outra camada de conhecimento gigantesca que o nosso corpo acumulou. O sentimento não é inimigo da boa decisão. Ele é o seu parceiro indispensável. Juntando todas as peças, a virada de perspectiva que o Damasio propõe fica muito clara. A história que sempre nos contaram está de cabeça para baixo. A gente não pensa para depois sentir. A gente sente para poder continuar vivo. E por sentir que estamos vivos, a gente pode começar a pensar e, finalmente, a criar tudo o que a gente criou. A razão não veio para substituir o sentimento. Ela é uma ferramenta sofisticada que evoluiu para servir às necessidades da vida, que são, em sua essência, sentidas. Exatamente. O grande mérito de um livro como A Estranha Ordem das Coisas é esse. Ele reconecta as nossas maiores criações, a ciência, a arte, a ética, a tecnologia, com as nossas necessidades biológicas mais primitivas. Ele mostra que o cérebro que compõe uma sinfonia ou que desenvolve uma teoria da física quântica é o mesmo cérebro que está a cada microsegundo garantindo que o seu corpo tem energia suficiente para não entrar em colapso. Uma coisa não existe sem a outra. Ele nos dá uma visão mais integrada e, no fundo, muito mais humana do que nós somos. Isso tudo me deixa com uma reflexão que é inspirada nos próprios materiais que a gente usou hoje. Num mundo que valoriza tanto a lógica pura, a produtividade, as planilhas, a questão que fica é: que sinais biológicos cruciais, que relatórios detalhados a gente pode estar ignorando nos nossos próprios corpos todos os dias? Fico pensando, no meio dessa correria toda, de tanta reunião, de tanta tela, o que o nosso corpo está tentando nos dizer agora mesmo e que a gente simplesmente desaprendeu a escutar? Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.